Fala pessoal, Wilson Carvalho aqui da Aceleradora Empresarial. Esse é o nosso podcast número 8 da série Empresa de Resultados, trazendo hoje a segunda parte do tema Aprenda a usar análise DISC para selecionar e desenvolver seus colaboradores. Caso você não tenha assistido o nosso último podcast, dá uma olhada no link logo acima que eu vou disponibilizar, mas não esquece de ir lá e conferir. E a pergunta de $1 milhão é: como ter uma empresa que gere os resultados que eu quero, uma empresa onde eu possa sair do operacional e ir para o estratégico, que funcione de forma autogerenciável, de forma que mesmo que eu me ausente por alguns dias, ela não vire de cabeça para baixo. No fundo, essa é a empresa que todo empresário deseja. E vocês que nos acompanham ouviram no podcast número 7 que tudo começa com uma contratação mais assertiva dos colaboradores, seguida do seu acompanhamento e desenvolvimento. E nesse contexto, começamos a falar da importância de usar a ferramenta DISC e de saber sobre os 4 tipos de perfis comportamentais. Hoje eu vou complementar sobre esse tema e você já sabe que aqui o conteúdo é de qualidade, simples e direto ao ponto. Por isso, já deixa aí aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, aperta o cinto e fica comigo até o final. E recapitulando o podcast número 7, falamos da metodologia DISC, que vem do acrônimo em inglês relacionado aos 4 perfis comportamentais. D, do perfil dominante, também chamado de executor, I, do perfil influente, também chamado de comunicador, S, do perfil estável, também chamado de planejador, e C, do perfil conforme, também chamado de analista. O que ocorre é que, na maioria dos casos, um desses perfis ele é mais evidente que os demais. E recapitulando os 4 perfis, nós temos o perfil D, que é um perfil desbravador, impulsionador, competidor, direcionador, solucionador e dominante. São pessoas que não gostam de processos lentos e de falta de autonomia. Eles se enquadram melhor nas funções onde seja priorizado a busca por resultados, e eles têm como ponto fraco serem socialmente um desastre, e eles são pessoas de relacionamento complicado. O perfil I, ele é um perfil estimulador, influenciador, articulador, participativo, comunicativo e facilitador. São pessoas que não gostam de rigidez, de monotonia e de falta de reconhecimento. Eles atuam melhor em áreas onde seja necessário o trabalho com e para as pessoas. E tem como ponto fraco o hábito de esconder conflitos. Eles colocam a felicidade deles acima dos resultados da empresa e são pessoas que normalmente manipulam através dos sentimentos. O perfil S é um perfil moderador, acolhedor, prevenido, metódico, planejador e estabilizador. São pessoas que não gostam da falta de disciplina e de improvisações. Eles atuam melhor em áreas da empresa que envolvam dar suporte a outras pessoas, seja para informar, seja para educar, seja para servir ou ajudar. E eles têm como ponto fraco a falta de atenção para o aqui e agora. São pessoas que, como planejam muito, veem muito no longo prazo, eles realmente não têm, na maioria das vezes, os pés no chão para executar o agora. E finalmente, nós temos o perfil C,
que são pessoas de caráter regulador, observador, ordenadas, são pessoas criteriosas, especialistas e idealizadores. Eles não gostam de pressão, falta de garantias e falta de segurança. Eles atuam melhor em áreas que atuam com excelência em funções técnicas ou áreas voltadas para a qualidade. E eles têm como ponto fraco a dificuldade de se adaptar às mudanças, tá? E são demasiadamente detalhistas, estruturados e sistematizados. Eu gostaria de falar um pouco sobre como usar a análise DISC dentro da sua empresa. Eu queria falar aqui dos 3 principais usos que você pode fazer dessa ferramenta. O primeiro é usar o resultado da análise DISC no processo de seleção do colaborador. Veja bem, em um processo seletivo, o mapeamento comportamental ele também é um aliado no que diz respeito ao tempo. Se você aplica o teste em todos os inscritos para uma vaga, você já consegue iniciar o seu processo com uma triagem comportamental. Basta que você desenhe a engenharia do cargo antes do processo. Nós aqui da aceleradora chamamos isso de PRF, que são as principais responsabilidades da função. Com isso, acabou aquela loteria de você usar 1 hora do seu dia para entrevistar alguém que passou apenas uma triagem de currículos. Nós sabemos muito bem que essa pessoa ela pode ser muito diferente do perfil desejado e o encontro que você tem com ela nessa entrevista acaba sendo, na maioria das vezes, um tempo perdido. Com o teste DISC, você pode, se ele for respondido online, em casa, por exemplo, além do sistema ele guardar os dados do cargo e fazer a triagem, você não tem nenhum trabalho adicional, mesmo recrutando um número bem maior de candidatos. Além disso, quando você sabe as tendências comportamentais de alguém, você consegue fazer uma entrevista mais personalizada, mais direcionada, direta para os pontos críticos. Isso significa que você pode conhecer mais a fundo o candidato e que, com isso, aumentam suas chances de acertar nessa vaga. Nós também não podemos esquecer que a metodologia diz que, dentro desse contexto, ela também embasa decisões de mudança de cargo dentro da empresa. Ou seja, ela traz uma maior assertividade para que a pessoa certa esteja no lugar certo. E isso significa mais produtividade e uma maior retenção dos talentos da empresa. Se você quiser saber mais sobre como estruturar um processo seletivo simples e que funcione, sugiro a você acessar o nosso podcast número 6 no YouTube, a Aceleradora Empresarial. O segundo uso que pode ser feito da análise DISC é no processo de desenvolvimento do colaborador. Os profissionais de RH, eles chamam de PDI, a um plano individual que é elaborado sob medida para desenvolver cada colaborador da empresa, dentro das habilidades que ele precisa ter para que possa ter muito mais desenvoltura ao executar a sua função. Ou seja, não se trata de ficar levando treinamentos sem nenhum sentido para dentro da empresa, como eu tenho visto por aí. Empresas que gastam verdadeiras fortunas anuais com palestrantes, com treinamentos, normalmente dados por um dia, que não geram nada além de muitas fotos a serem postadas no Instagram e muita euforia, que no máximo dura por uma semana, mas que não geram resultado algum. Eu particularmente chamo isso de oba-oba. São reuniões muito mais motivacionais do que qualquer outra coisa. Não que isso não seja importante. Entretanto, treinamento e desenvolvimento individual devem ser planejados para acrescentarem ou fortalecerem alguma habilidade no colaborador que é necessária para melhorar seu desempenho na empresa. Sobre motivação, existem outras formas muito mais eficazes de motivar, mas isso será tema para um outro podcast. Por exemplo, se você precisa que o responsável pela realização do orçamento, que tem um perfil analista, que ele interaja mais com os colegas, você não precisa forçá-lo a ser mais comunicador, porque com essa mudança, além dele sofrer no processo, ele pode perder a característica que é fundamental para a função dele, que é o detalhismo. Em vez disso, você pode trabalhar com ele o desenvolvimento da competência sociabilidade.
Esse tipo de raciocínio, pessoal, vale para todos os demais perfis comportamentais. Então, quando você aplica a análise DISC e você verifica qual é o perfil do candidato, do colaborador, você também, com esse perfil, você tem quais são os pontos fracos que você deve trabalhar nele. Com isso, você, junto com essa análise DISC, monta ali em paralelo o famoso PDI, ou Plano de Desenvolvimento Individual. Vamos aqui a um exemplo prático. Qual seria o melhor perfil para um vendedor? Vamos supor que você tem a missão de recrutar um time de vendas e você quer fazer uso da análise DISC para essa finalidade. Qual seria então o melhor perfil comportamental para um vendedor? O vendedor certo, ele depende do tipo de negócio, tá? E do tipo de venda que é realizada ou desejada pela sua empresa. É aí que entram em jogo alguns fatores como o ramo da indústria, o tipo de negócio e o modo de interação de vendas. O ramo da indústria. Vamos supor que vocês vendam serviços profissionais para a área de recursos humanos. Existe aí, por exemplo, uma grande chance desses clientes serem pessoas com o I, de influente muito alto. São pessoas persuasivas e que gostam de se expressar e de sentir emoções. Se você escolher um vendedor com um perfil S, de estabilidade alto, ele pode passar para esses clientes a sensação de uma pessoa sem emoções. E aí, seu poder de persuasão para esse grupo de clientes seria pequeno. Vamos supor que o tipo de negócio seja a venda de software para planejamento financeiro. A probabilidade do cliente ser alguém com um alto C de conformidade é grande, pois os clientes desse tipo de produto eles são pessoas que lidam bem com análise de dados. Diante disso, o seu vendedor deverá apresentar uma ótima sinergia com esse perfil de clientes. Vamos imaginar que você está recrutando vendedores para fazer prospecção por telefone. Bom, você vai pensar, óbvio que uma pessoa influente, ela poderia ser persuasiva e traria muitos prospects. No entanto, existe uma emoção ligada ao alto I, é o medo da rejeição. Então, um profissional de prospecção por telefone, normalmente ele leva muitos nãos durante um dia de trabalho. E isso não pode afetar de maneira alguma o desempenho dele e nem ele pode levar para o lado pessoal, pois se ele não souber lidar com isso, ele poderá enfrentar problemas rapidamente. É justamente a fraqueza do perfil com o I alto. Tá? Agora, se você vai recrutar vendedores para um atendimento de contas já existentes, esse é um tipo de cliente que demanda um atendimento de resoluções de questões administrativas, entre outros assuntos, não relacionados à venda diretamente. Pode demandar um perfil S de estabilidade. Então ele atenderá o cliente tendo mais paciência e sendo um bom ouvinte. Com certeza, a maioria de vocês iria dizer que o melhor perfil para vendas, sem esses detalhamentos que eu narrei agora há pouco, vocês iam dizer que ou seria uma pessoa com perfil dominante e influente, ou uma pessoa com perfil influente dominante. Afinal, eles querem um indivíduo que seja motivado pelo resultado, que tenha iniciativa e que seja bom ao lidar com pessoas. Realmente isso se encaixa muito no estereotipo de uma pessoa de vendas. Entretanto, essas pessoas podem ser jogadores que preferem agir sozinhas e não em equipe. Elas podem não apenas ser competitivas em relação aos concorrentes, mas também em relação às outras equipes de venda dentro da empresa, onde ela faz parte. Nesse ponto, a análise DISC pode ajudar você a entender se o candidato está predisposto a agir de forma independente ou como mais um membro da equipe. Porém, essa metodologia não mede coisas como valores, moral ou lealdade. E sejamos honestos, cada perfil DISC ele pode se sair bem em certas situações de vendas, assim como pode ser desastroso em outras. Afinal, todos os perfis DISC têm vantagens e desvantagens. Dependendo do tipo de cliente, pode ou não funcionar. Dando mais exemplos, um vendedor com perfil estável, ele pode se sentir intimidado por um cliente dominante e ele pode acabar perdendo a venda.
Já um vendedor com perfil conforme, ele pode explicar por que determinado produto é maravilhoso e focar nos benefícios, mas se ele tiver um comprador dominante, não tem tempo, esse cliente, ele não tem tempo para todos esses detalhes e ele pode ficar irritado. Já o cliente influente, ele adoraria ser atendido por um vendedor de perfil conforme, pois ele gostaria de ouvir exatamente sobre os detalhes de todos esses benefícios. Pessoal, com esse exemplo específico do setor de vendas, eu espero que eu tenha mostrado para vocês na prática que não é tão óbvio assim usar a ferramenta DISC para escolher um candidato. O terceiro uso que nós fazemos da ferramenta DISC é para dar feedbacks aos colaboradores. Meu amigo empresário, minha amiga empresária, ainda não inventaram uma ferramenta mais eficiente e barata para desenvolver colaboradores do que o feedback. Obviamente, se ele for feito da forma correta. Por exemplo, quando você tem conhecimento sobre os perfis comportamentais, você aprende também qual é a melhor maneira de dar feedbacks para cada um. Tanto os feedbacks considerados positivos, quanto os negativos. Os comunicadores, por exemplo, eles precisam de feedbacks constantes, mesmo se for sobre um ponto de atenção, já que podem, em meio ao seu otimismo, esquecer os aspectos negativos que foram levantados. Já os analistas, por outro lado, eles exigem muito de si mesmos. Então, se você dá um feedback negativo para eles sempre vão se lembrar. O cuidado deve ser justamente para não insistir nesses mesmos pontos. O certo é que quanto mais você aprender sobre cada perfil na prática, mais você saberá falar de forma que cada colaborador absorva o que vai ser dito e se sinta confortável nesse processo. Isso vale para os feedbacks da avaliação de desempenho, para conflitos pontuais e até para o reconhecimento dos seus colaboradores. Afinal, você tem que aprender a valorizar alguém da maneira que é interessante para ela e não para você. E isso é gerir pessoas de forma inteligente. Para finalizar esse podcast, eu quero deixar aqui algumas observações. Primeiro, procure se aprofundar nessa ferramenta para que você possa usufruir de todo o potencial que ela tem. Lembre-se, diz que é uma ferramenta, mas não fará nada sozinha. Você vai ganhar cada vez mais habilidade com essa metodologia, cada vez que você aplicar ela no dia a dia. Segundo, quanto mais você ler e aprender sobre os 4 perfis e usar isso no dia a dia, mais você terá a habilidade de lidar com sua equipe e com as pessoas de uma forma em geral. Essa é a principal habilidade de um líder, saber conduzir a equipe, levando-a para uma alta performance. Terceiro, todos os perfis têm tantos aspectos positivos quanto negativos. Portanto, não existe perfil comportamental perfeito. E por último, não esqueça que para aplicar a metodologia DISC de uma maneira assertiva, dentro dos recrutamentos, você precisa antes elaborar a ferramenta chamada aqui pela aceleradora de PRF, que são as principais responsabilidades da função. Ou seja, você vai desenhar dentro do organograma da empresa os cargos e para cada cargo qual é a missão daquele cargo, quais são as metas e quais são as atividades que devem ser realizadas no dia a dia. Só assim você deve se perguntar qual é o perfil mais adequado a esse cargo, tanto em termos de habilidades técnicas quanto de habilidades comportamentais. E é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui. Próxima quarta eu estarei de volta, trazendo um conteúdo que certamente irá te ajudar a acelerar os resultados da sua empresa. Não esquece de deixar aquele joinha, seguir nosso canal aqui no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações futuras. Nos sigam também lá no nosso Instagram, o @aceleradora empresarial. Forte abraço, valeu!